Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e para nossa aula de hoje, a gente vai começar agora uma segunda etapa aqui nos nossos vídeos do canal. Eu vou começar a abordar assuntos referentes àqueles assuntos que nós veríamos no segundo semestre, né? Dado que a gente já terminou os assuntos do primeiro semestre, mas, né, não te atucana, fica tranquilo. Pode vir vendo os vídeos sem problema. Mas, né, o nosso primeiro semestre ele se conclui em geometria espacial. As listas de exercício que estão lá no que acadêmico são referentes à geometria espacial. Nós temos já a sexta lista. Né, em breve eu vou colocar as outras, lembrando que cada semestre são 10 listas de exercício. Então, quando a gente finalizar ali, eu vou começar a trazer os exercícios aqui das listas de exercício referente a agora nosso segundo semestre, tá? Mas esse conteúdo é do segundo semestre. E muito obrigado pela divulgação e por todos os inscritos. Segue acompanhando o canal, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho para ter as notificações. Então vamos começar? Vamos lá. Então, né, esse aviso já está aqui. Né? Essas aulas são referentes ao segundo semestre. Né? E os assuntos que a gente vai abordar nas próximas aulas vão ser trigonometria, matrizes e sistemas lineares, né? Vocês já sabem disso, vocês conseguem ver lá no que é acadêmico, que eu deixei para vocês o plano de ensino das nossas disciplinas, tá bom? Então, antes da gente propriamente começar, né, trigonometria, vamos pensar uma coisa, vamos ver a história, né? Da onde que saiu, da onde é que veio a trigonometria? Bom, pessoal, trigonometria é muito complicado a gente dizer da onde que ela saiu. Mas o que a gente pode fazer? Por que é muito complicado? Porque diferentes povos que constituíram toda a história da nossa humanidade, de alguma forma ou outra vieram utilizar a trigonometria, mas não com o nome de trigonometria, né? Eles utilizavam para resolver os problemas em questão, né, da sociedade em que eles estavam inclusos e que eles viviam naquela época. Então é meio complicado de dizer de onde começou, né? Mas a gente sabe que o papiro Hind, né, que é um documento egípcio que data de aproximadamente 3.000 anos atrás, ele tem algumas notações que vocês podem ver aqui. Ó. A gente tem um triângulo retângulo, a gente tem outro triângulo, a gente tem a noção de ângulo. Então, lá os nossos queridos egípcios, que manjam muito do Paranauê, eles já traziam, né, algumas dessas notações que resolviam o cotidiano deles, mas eles não chamavam propriamente de trigonometria. Mas daí foi Hiparco de Niceia, né, este carinha aqui, que ele é considerado o pai da trigonometria, né, porque ele desenvolveu trabalhos em que ele explicava muito bem toda a construção do que é trigonometria, de como se utiliza a trigonometria, ele deu nomes, ele demonstrou teoremas em trigonometria. Então, em função da quantidade de materiais que ele deixou para nós, a gente oferece, né, o título de pai da trigonometria para o Hiparco de Niceia. Né, mas Euler não, desculpem. Euclides também mostra no livro lá, no seu livro de geometria, algumas noções, né, os elementos, é o nome do livro, algumas noções de trigonometria. Mas quem é o considerado pai da trigonometria é o Hiparco de Niceia. Tá bom? Um pouco de história só para a gente contextualizar e lembrar aqui o que é o que. Então, o que propriamente, né, é trigonometria, né? O que é a definição? Antes da gente começar, né, a trigonometria basicamente é o estudo de ângulos, certo? O estudo de como esses ângulos influenciam, né, na determinação de diferentes relações métricas, relações de como que a gente consegue descrever movimentos, né? Os movimentos harmônicos, movimentos de uma mola, por exemplo, todos são distribuídos com alguma forma. E essa percepção de como é o padrão de movimento desse tipo de objeto, como uma mola, a gente levou o nome de ele tem um movimento harmônico, ele se parece muito com uma senoide, com um seno. E a gente começa a estabelecer essas correlações entre trigonometria e a realidade. Então, a gente tem algumas coisas que
para começar o nosso estudo, a gente primeiro vai ver as razões trigonométricas no triângulo retângulo, que são as relações que a gente estabelece entre os ângulos do triângulo e seus lados, né? Essas relações são obtidas através da divisão entre os valores correspondentes dos lados e os ângulos, tá bom? Aqui nesse gráfico aqui que eu mostro para vocês, basicamente conforme eu aumento o meu raio, eu consigo perceber que eu aumento a minha amplitude. O que é amplitude? A gente vai ver depois, mas é a altura máxima, ó, esse pico que essas ondas senoidais se aplicam. Então, quanto maior é o meu raio, ó, o vermelho já é o segundo, já é um pouco maior que o verde, o azul é o maior raio, então ele tem a maior amplitude. Então, algumas das aplicações que a gente consegue fazer no nosso cotidiano, né? A gente consegue determinar bastante coisa com isso, né? Inclusive ondas e tudo mais que a gente já conversou nas aulas, né? Que é o meu trabalho de doutorado. Então, vamos seguindo. Antes da gente começar propriamente a fazer as contas, né? Vamos lembrar, o que é um triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo, ele recebe esse nome porque ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, que se encontra aqui, certo? Ele tem seus três lados, né? E um triângulo retângulo, ele também recebe esse nome em função de que, em sua origem, ele era um retângulo. Se vocês colocarem se vocês reproduzirem esta linha na mesma paralela a esta aqui, uma outra linha paralela a esta e uma outra linha paralela a esta, vocês vão encontrar o quê? Vocês vão encontrar um retângulo. Então, quando a gente reparte um retângulo ao meio, a gente acaba encontrando dois triângulos retângulos. O que acontece aqui, ó? A gente tem o quê? Um triângulo retângulo com seu ângulo de 90 graus. Logo à frente, para vocês nunca se esquecerem, pessoal, tá? Vocês têm esse cara aqui, ó, o ângulo de 90 graus que vai aparecer para vocês. O cara na frente dele, tracem uma linha, pá. Esse cara aqui, ó, ele se chama hipotenusa, tá bom? E os outros dois lados, né, que são adjacentes ao ângulo de 90 graus, eles se chamam catetos. Outras duas coisas importantes que é bom a gente lembrar, que é o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que a gente já viu, o nosso grande teorema de Tio-Pitt. E também a gente sabe o quê? Que a soma dos ângulos internos, o alfa e o beta, tem que ser 90 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se esse cara aqui já vale 90, então esses dois juntos tem que somar 90 graus também. Então, relembrando triângulo retângulo, se tu tiver um pouquinho mais de dúvida, volta lá na nossa aula, das aulas de geometria plana, que tem esse conteúdo sobre triângulos retângulos, inclusive exercícios. Então, o que acontece? As funções trigonométricas, né, a gente começa a determinar razões trigonométricas que são nada mais do que funções trigonométricas que relacionam ângulos e lados num triângulo retângulo. A gente tem essas seis divisões das nossas essas três divisões, classificações, né, das relações trigonométricas, das razões trigonométricas. E o que acontece? Num primeiro momento a gente vai estudar essas três. Depois a gente entra com essas três. As três primeiras são o seno, o cosseno e a tangente. Depois a gente entra com a secante, cossecante e cotangente. Vamos aos pouquinhos para a gente conseguir entender bem direitinho o conteúdo. Então, o que é uma razão? Das razões, o que é o seno? O seno é a função seno e ela se escreve como sendo seno de θ, tá bom? O que significa o θ? É um ângulo que eu escolho. Então, sempre o meu seno vai estar em função do ângulo que eu escolhi. Nesse caso, o θ está aqui embaixo. Se o θ fosse aqui em cima, eu ia seguir usando a mesma definição, mas iam ser em relação a outros lados. Então, olha aqui, ó. Seno de θ, ele vai ser igual ao cateto oposto a ele, dividido pela hipotenusa. Então, ó, 90 graus aqui, pá. Esse cara é a hipotenusa. Então, esses dois caras são os catetos. Agora eu venho para o meu ângulo e eu olho quem é o oposto. O oposto é o cara que está na frente, ó. Tá. O B é o cateto oposto. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se o meu ângulo estivesse aqui em cima, o meu cateto oposto seria o C, tá bom? Então, sempre tem que tomar cuidado e ver em relação a quem o teu seno, o
teu cosseno ou a tua tangente em relação a quem eles estão sendo calculados. No caso aqui é o θ, então o meu cateto oposto vai ser o B, tá bom? Agora, o cosseno, pessoal, ele é escrito dessa forma, cosseno de θ, de novo eu uso o mesmo ângulo, só que agora não é mais cateto oposto, agora é o cateto adjacente, que é o que está do lado do ângulo, não o que está na frente. É o seu cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ó, de novo a gente vem no ângulo. Se esse cara aqui é o oposto, o adjacente é o que está ao seu lado, ó. Então, o meu cateto adjacente é C. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa continua sendo a mesma, ela é sempre a mesma, tá bom? Se o meu ângulo estivesse aqui, o meu cateto adjacente seria o B, tá certo? E a tangente, pessoal, né? Aquela típica ditado, sair pela tangente, que não se encaixa aqui, mas tudo bem. O que acontece, ó? A tangente a gente escreve como sendo tan de θ. Então, a gente está fazendo em relação ao ângulo θ. Ela vai ser o quê, ó? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. A gente não leva em consideração a hipotenusa aqui nesse caso. Então, olha, quem é o cateto oposto do θ? Ó? Lembrando, o cateto oposto é o que está na frente, é o B. Quem é o cateto adjacente ao θ? É o C. Então, tangente do ângulo θ é igual a B sobre C. Tá bom? Mas, olha isso aqui, ó. A gente tem outra forma de definir a nossa tangente. A tangente, ela também é definida como sendo seno dividido pelo cosseno. Aí tu pergunta, professor, por quê, né? Vamos lá, ó. Lembrando dos slides anteriores, se tu tiver na dúvida, volta um pouquinho o vídeo e dá uma olhada de novo. Olha aqui, ó. O seno de θ, de novo o mesmo ângulo, ele é igual a B dividido por A. E o cosseno de θ é igual a C dividido por A. Na nossa aula que está aí nos vídeos de frações, olha lá como é que a gente faz a divisão de frações. Eu mantenho a primeira e multiplico pela de baixo invertida. O que aconteceu aqui, ó? B dividido por A vezes A dividido por C. O que eu posso fazer? Tchaca neles, posso cortar. O que vai sobrar? B dividido por C, que é a mesma resposta anterior que a gente tinha no nosso exercício, no nosso exemplo anterior, ó. Tangente de θ, B sobre C. Tangente de θ, B sobre C. Mas a gente também caracterizou ela como sendo seno sobre cosseno. Aqui é uma brincadeirinha básica, né? Seno de gerina, em vez de θ é gerina, dividido pelo cosseno de gerina, vai ser igual a... Então, ó, se agora eu estou fazendo inverso. Se eu tenho seno de gerina pelo cosseno de gerina, isso é igual a tangente de tangerina. Trudum. Piada. Então aqui, pessoal, agora a gente vai fazer alguns exercícios para a gente fixar bem esses conteúdos que a gente viu. Dá uma respirada, dá uma descansada, puxa aquele café, aquele chá, aquele chimarrão, presta atenção e depois tenta, tá bom? Eu vou passar eles aqui para vocês poderem copiar. Qualquer coisa, só pausa o vídeo. Então, vamos lá resolver os nossos exercícios? Então, vindo aqui no primeiro exercício, o que ele diz? Ó? Um avião decola de um ponto B sobre a inclinação de 15 graus com a horizontal. Beleza, é isso aqui com a horizontal. A 2 km de B, encontra-se a projeção vertical de C. Esse cara aqui, ó, do ponto mais alto D, de uma serra de 600 metros de altura. Calcule se com essa inclinação inicial aqui, o avião vai conseguir passar da serra, dado, né, as informações de seno, tangente e de cosseno. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, presta atenção aqui, ó, vivente. Olha aqui, ó, o ângulo aqui, ó, o ângulo não, desculpa, a distância aqui está em metros e essa distância aqui está, ó, em quilômetros. Vamos mudar ela, tá? Vamos deixar as duas na mesma condição. Então, o que a gente sabe? Que 2 km é a mesma coisa que o que? 2.000 metros, certo? Então,
Então agora a gente já consegue fazer as contas, ó. Ele diz que essa serra aqui, ó, que vai daqui até aqui, tem 600 metros, certo? E a gente tem que saber se essa inclinação já é o suficiente. Então, ó, o que a gente tem que descobrir, ó? Essa altura que o avião vai alcançar dada essa inclinação. A gente precisa descobrir o quanto que o avião, se isso aqui vai ser o suficiente. Então, o que a gente vai fazer? Vou chamar isso aqui de x. Então, a gente vai fazer o quê? A gente sabe que essa distância daqui até aqui é de 2.000 metros. Certo? Então, vamos fazer, ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso é tangente. Então, vamos lá, ó. Tangente de 15 graus é igual, vamos chamar assim, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, o famoso coca. Então, fazendo as substituições aqui, tangente de 15 a gente já tem de informação do nosso exercício, que é 0,27. Isso vai ser igual, o cateto oposto vale x. Eu não sei, eu só sei a altura do morro. Eu não sei que altura o avião vai alcançar com esta inclinação. Eu estou descobrindo isso agora. E essa altura que ele vai alcançar é x. Vamos descobrir se ela é menos que a altura do morro ou se ela é mais. Dividido pelo cateto adjacente, que é 2.000. Então, x vai ser igual ao quê? Ó? A gente faz, se esse 2.000 está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Então, 0,27 vezes 2.000. Então, o que vai acontecer? A gente fazendo essas contas, a gente encontra que x vai ser igual a 540 metros. Aí eu te pergunto, se o morro tem 600 metros, significa que o avião vai bater ou não? Sim, o avião vai bater com o morro, porque é mais baixa a altura que ele vai passar. Então, o que é sugerido aqui ao piloto é que ele aumente a inclinação. Então, ele aumente a inclinação do avião para ele subir e, nisso, essa inclinação ser maior. E aí a gente vai conseguir fazer com que o avião passe pelo morro. Tá bom? Espero que tenha entendido. Se não, pode me perguntar que não vai ter problema nenhum. Vamos fazer o nosso segundo exercício. Determine a medida de x e y do triângulo retângulo a seguir, considerando esses valores. Uma pergunta que sempre vem, como é que eu sei? Esses valores são todos tabelados, tá, pessoal? A gente vai ver 3 ângulos notáveis, que esses a gente tem que saber de cor, mas quando a gente não for um desses 3, eles vão ser sempre dados. E outra pergunta também que normalmente sai é essa aqui, ó. Nesse primeiro exercício, por que tinha todas essas informações? Porque vocês poderiam não ter feito direto com a tangente, vocês poderiam ter feito com seno, com cosseno, a escolha de vocês, tá? Essa é uma das possibilidades quando a gente estuda trigonometria. Então vamos aqui, ó. Vamos descobrir primeiro, ó. Primeiro a gente vai ver quem é a nossa hipotenusa, ó. Se a gente fizer aqui, ó, traçar para frente, pá, esse cara aqui é a nossa hipotenusa. Então, esse cara, ó, em relação a 62 graus, esse cara aqui é o cateto oposto. Vamos usar as nossas siglas para começar a ficar mais bonitinho, mais padrão. Então, ó, cateto oposto. Então, esse cara aqui é o cateto adjacente. A gente tem duas formas de fazer esse exercício, eu vou fazer com vocês. Mas vamos lá. Primeiro eu vou descobrir o y, que vai ser o quê? Ó? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso é cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso é igual a seno, pessoal. Seno de 62,1. Então, se a gente fizer as substituições aqui, o cateto oposto a gente quer descobrir. A hipotenusa a gente já sabe que é 10. E o seno de 62,1 é igual a 0,88. Então, com isso, a gente descobriu que o y é igual a 0,88 vezes 10, que é exatamente 8,8. Então, agora a gente descobriu o y, mas te liga aqui numa coisa, ó. Isso aqui, ó, é um triângulo retângulo. Então, eu posso usar teorema de Pitágoras para achar o x, que diz o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados
dos catetos. Então, x ao quadrado vai ser igual a 100, 100 porque é 10 ao quadrado, e esse cara é positivo passa para o outro lado negativo, 100 menos 77, opa, deixa eu arrumar esse 77 aqui, 77,44. Então eu sei que x ao quadrado é igual a 22,56. Então agora eu vou descobrir que o x é igual a 4,75. Então agora com isso eu descobri o x e eu descobri o valor do y. Mas eu poderia descobrir o x de uma segunda maneira. Como que eu poderia descobrir? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso é igual ao cosseno de 62,1. Então, a gente substituiria aqui por x, dividido pela hipotenusa, que é 10 de novo, igual a 0,47. E aí, se a gente fizer isso aqui, então, o nosso x vai ser igual a 0,47 vezes 10. X vai ser igual a 4,7. Tá bom? Vamos para o nosso último exercício, que ele quer, dado o seno de 30, determina quanto vale x e y. Primeira coisa, a gente pode fazer de novo das duas formas. Eu vou resolver só por Pitágoras e usando o seno, mas tu também pode usar o cosseno depois, tá bom? Aí vai dar a mesma resposta, pratica aí e vê o que tu consegue. Então, primeira coisa, ó, esse cara aqui, ó, é a nossa hipotenusa. Ó, esse cara aqui, ó, cateto oposto. Então, esse cara aqui é o cateto adjacente. Então, vamos usar a informação do nosso seno. O que o seno é? Lembra? Seno de 30 graus é igual a quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, fazendo as contas, o seno de 30 é 1/2. O cateto oposto é x e a hipotenusa é 8. Multiplicando cruzado aqui, então a gente vai ter o quê? 8 igual a 2x. O que vai acontecer? Se esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 8 dividido por 2, isso aqui é igual a 4. Então, a gente descobriu que o x vale 4. Só que agora a gente poderia descobrir o y através do cosseno. Mas vamos resolver o nosso problema usando Pitágoras. O que Pitágoras diz para nós? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isolando o y ao quadrado aqui, então 8 ao quadrado 64, menos 4 ao quadrado, que é 16. Então, com isso, a gente tem que y ao quadrado vai ser igual a 48. A gente não quer y ao quadrado, lembra? A gente quer y. Então, y é igual a raiz de 48. Então, o y, no final das contas, é igual a 6,93. Tá bom? Espero que tu tenha entendido. Caso tu não tenha entendido qualquer coisa da aula de hoje, pode escrever aqui nos comentários aqui embaixo ou me mandar um e-mail que com prazer eu vou te responder, tá bom? Fica bem. Tchau!